Profeta, e esse dom da palavra de sabedoria que você disse que ganhou, foi buscando diretamente com Deus, você já tinha, nasceu com ele, ou foi uma transferência? Porque vamos entrar nessa parte de dons que muita gente faz perguntas sobre dons espirituais. Vamos começar com esse que você disse que tem do Senhor, esse dom da palavra de sabedoria. Amém, tremendo, tremendo. É importante a gente estar nesse ambiente, ser guiado pelo Espírito Santo. Tremendo, obrigado, Senhor. É importante falar sobre esse dom, né? Por quê? Porque recentemente o Espírito Santo me levou numa ministração e nós não estamos aqui para apontar, né? Quem trata com ungido é o Senhor, mas sim para trazer um alerta. Assim como o apóstolo Paulo, através da palavra, né? 1 Coríntios 12, 1, né? Esse alerta para não ser ignorante. Por quê? Porque realmente o povo perece por falta de conhecimento. O Senhor tem queimado o meu coração, igreja, que conhecimento não é uma opção. Conhecimento é uma condição. A maior revelação você tem na palavra do Senhor, né? E eu sempre falo, né? A nossa geração, ela precisa ter esse entendimento da facilidade que nós temos hoje acesso ao conhecimento. Eu estou aqui com o meu celular. Então hoje, nenhum filho de Deus tem desculpa para que possa meditar nas Escrituras. E eu quero deixar ao teu coração um texto. João 14, 21. Ter e guardar os mandamentos são aqueles que amam o Senhor. Muitas vezes nós falamos, nós amamos o Senhor. Mas o que eu acho lindo é que será amado do teu Pai. E o mais extraordinário é que ele vai se manifestar através de ti. Então a maior revelação é a palavra do Senhor, né? Aí muitos questionam, mas e o sobrenatural? Eu quero deixar bem claro, como o meu testemunho deixou, que eu nasci no fogo, eu subi no fogo. Eu creio na manifestação do Espírito Santo. Até por isso que ele entregou esse projeto do que diz respeito à escola de profetas online, né? Uma escola que nós estamos até com uma turma agora, né? Encerrando uma turma. É uma escola que tem um treinamento mensal, são 4 aulas, né? 2 aulas teóricas, à luz da Escritura, onde os dons se manifestam tanto no Velho como no Novo Testamento, e temos 2 aulas práticas, para que a igreja realmente entenda que nós, ministros do Senhor, que foram chamados para um ministério, somos técnicos para aperfeiçoar, para que a igreja levante do banco. Isso é fundamental, né? Sim, nós entendemos da liderança, de um pastor, de um discipulado, mas eu falo que águia gera águia, e águia não foi feita para ficar no ninho. Você precisa entender isso, né? Isso é fundamental, em nome de Jesus. Então a questão do dom da palavra de sabedoria, né, como nós vimos essa semana, uma ministração, né, por isso que conhecimento não é opção, é uma condição. O ministro estava ministrando, né, e depois ele foi impartir. E ele disse que o anjo estava impartindo o dom da palavra de sabedoria. E existia sim, né, um grupo recebendo. Só que se a gente olhar para o texto, e nós precisamos caminhar pelo texto, deixei separado aqui, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4 até o 11. Está aqui a resposta acerca dos dons. Toda a direção que você precisa. Quem concede dons? Os 9 dons do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Então não é anjo. Mas, de novo, meu povo perece por falta de conhecimento. O que nós temos orado nesse tempo, pastor? Para que o Senhor conceda o dom de discernimento de espírito. Existe um espírito de engano no nosso meio. Nós temos buscado esse entendimento, né? Direcionado esse entendimento, orado ao Senhor para que Ele conceda. Sabe o texto que nós temos de Paulo, né? Aquele espírito de adivinha, da jovem, né? O texto vai dizer que eles estavam indo orar. E principalmente o apóstolo, depois de alguns dias, o espírito dele estava questionando, inquieto, trazendo de uma forma prática. Ali se manifestou o dom. Porque o espírito, a jovem dizia que eles eram homem de Deus. Só que o discernimento de espírito é que vai trazer, né, esse entendimento do que é do homem, do que é de Deus e do que é do adversário. Então, no que diz respeito à palavra de sabedoria, ele tem um propósito, esse dom, né?
de trazer a revelação, que é a revelação, a informação com um conselho, com uma instrução. Na verdade, é uma partícula da sabedoria de Deus que se manifesta. Não é a sabedoria que está lá em Tiago, né? Porque o coração do homem é duvidoso, né? Mas esse dom, quando ele se manifesta, ele é preciso. E pela graça e misericórdia, quando nós estamos dentro desse processo da mentoria, né? Principalmente a gente percebe que esse dom se manifesta para esses projetos que o Senhor tem confiado nesse tempo. Então não fica dando volta. O próprio livro que está saindo é também direcionado através dessa palavra de sabedoria. Você vai direto, assim como vai direto para a Terra Prometida. Esse livro foi formatado em 6 meses. E quando a gente olha para ele, ele realmente é a peça para que feche o quebra-cabeça do projeto. Então, eu quero te encorajar a buscar os dons do Espírito Santo. Né? E de que forma nós buscamos? Essa é a pergunta. Né? Quem concede é o Espírito Santo, mas ele não quebra padrão. O próprio texto em 2 Timóteo, né? Deixei separado aqui, 2 Timóteo. Olha que lindo isso aqui, ó. Tá tudo escrito, igreja. Tá tudo escrito. Apóstolo Paulo, né? Falando para o seu discípulo Timóteo. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela a chave, imposição das minhas mãos. O que eu aprendo com isso? Aqueles que questionam esse padrão do céu. Impartição. Eu não subi monte, pastor. Mas como eu disse, no início do nosso chamado, eu tive um encontro. Eu quero liberar para você. Um encontro muda a história, uma palavra muda o destino. Elias, Eliseu, o padrão está na Bíblia. Então, naquele momento, quem foi o homem de Deus que foi instrumento do Senhor para ativar o nosso ministério? Um homem de Deus conhecido no nosso meio, Leandro Spence. Dentro do processo de 7 anos no secreto, Espírito Santo tremendo. Quando você permite, porque a palavra vai dizer, igreja, que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então, assim, permita que o Espírito Santo te guie. E o Espírito Santo no secreto, usando essa instrumentalidade da internet, do YouTube, ele me apresentou todos os ministros. Em especial 2. Né? A base da escola é Luciano Subirá, que ele tem a escola, né? No que diz respeito aos dons, e Ativação Leandro Spence. Nós tivemos alguns encontros com ele em São Paulo, ele ministrou. E a partir dali começou a manifestar os dons. Em especial o dom da revelação, porque é importante entender que os dons estão condicionados, né, ao seu ministério, ao seu chamado. Porque o texto vai dizer, e eu não li, mas eu quero voltar ao texto para que a igreja entenda, tenha consciência que está tudo escrito. Ora, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus concede os ministérios. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, dom é serviço. E eu já quero liberar uma chave aqui, se eu me permite. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, a manifestação dos dons são sinais. A maior profecia está escrito. Mas você não pode caminhar sobre dom. Você tem o Espírito Santo, todos que são filhos são guiados por ele. Dom é uma sinalização daquilo que o Senhor já está fazendo em você. É um sinal para que você seja encorajado a continuar. Tem muitos filhos de Deus caminhando através de palavras liberadas através do dom. Profecias. Não. O padrão é, você é guiado pelo Espírito Santo, a profecia vai te dar um encorajamento, um sinal daquilo que o Senhor já está fazendo em você. Já está falando, né? Já está fazendo e falando. Falando. Porque é filho, você tem acesso direto a ele. Então nós precisamos entender aqui, ó, para que for, porque um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a palavra de conhecimento, outro pelo mesmo Espírito a fé, e aí segue, dons de curar, operações de maravilhas, profecia, dom de discernimento espírito, variedade de interpretação. Agora aqui, ó, não é anjo que concede, tá, igreja? Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo, particularmente a cada um como quer. Então o que eu quero trazer com isso e liberar essa chave? Todos os filhos de Deus têm dons. Todos. Todos. Porque muitos falam, não, isso é só para os ministros. É só para a liderança da igreja, só para os 5 ministérios. Não, todos têm. Todos têm dons. A questão é
não ser ignorante, saber como que opera os dons, qual é o funcionamento correto deles. Quer que eu traga algo pela prática, pastor? Pela prática, igreja, um testemunho, né? Nós, dentro dessas conexões que o Pai fez, um ministro do Senhor chegou até nós. Falou, profeta, eu quero dividir algo contigo. Toda vez, né, que eu estou ministrando, ou na igreja, ou em alguma conferência, o adversário está me atacando. Setas, sinto dores físicas no meu corpo. Eu falo, diga mais. E ele compartilhando isso, né, esse testemunho comigo, né, eu disse para ele, na verdade, amado, não é o adversário, porque eu te conheço. Você está em Cristo, você é um homem de Deus. Mas o que está acontecendo é que, na verdade, é o dom se manifestando. O dom de curar, né, específico, ele sentia dor nos ossos, né? Palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento, porque os dons se manifestam simultaneamente. E aí nós trouxemos essa instrução, essa orientação, e ele foi ministrar, e durante a ministração ele teve essa manifestação, e através dessa instrução com sabedoria, né, ele liberou uma palavra. Falou, eu creio que o Senhor está operando aqui alguém que está com dor no ombro esquerdo, porque ele estava sentindo uma dor. E de imediato, né, a irmã que estava lá no fundo recebeu o toque do Senhor e ela foi curada. Então, conhecimento, pastor, é fundamental, não é mais opção, né? Não ignorar o funcionamento correto dos dons do Espírito Santo é uma base para a igreja, porque somente assim a gente vai cumprir o que a gente tem dito. Marcos 16, de 15 a 20. O ide do Senhor não termina por palavra de sabedoria. Então, os dons são ferramentas necessárias. Porque quando você entende isso, você traz um despertar de consciência de filho e sabe quem está contigo. Essa é a igreja que governa. É isso que foi conquistado na cruz. Amém?